Agora é o papo lá do B. Tá aqui, ó, ajudando o Curitiba a manter o seu quilate ambiental de pé, apesar de todas as dificuldades. Eu estou falando aqui com Verônica Rodrigues. Salve, salve, Verô! Salve, salve, Vitor. Muito feliz por esse espaço, viu? Muito importante. Muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente sabe da tua luta, da tua batalha de todo dia. A gente já se conhece, já não é de hoje, né, Vero? Sim, querido. Fala a verdade. Eu lembro de tocar num show lá numa casa sua, lembra disso? Lembro disso. Você veio aqui hoje pra gente falar sobre a questão ambiental, sobre cidadania, como tudo isso influi na vida, né, dos paranaenses e dos curitibanos, né? Me diz, a questão ambiental é uma tônica mundial hoje em dia, nas altas rodas de autoridades por aí, mas também aflige as famílias, né? Os mais vulneráveis vão ser os primeiros, né, a precisarem de certo refúgio climático. Esse fenômeno já está acontecendo inteiras, né, saindo do lugar. O prognóstico é assustador, mas existem opções para a população geral? A gente pode, de alguma forma, pesar a balança para o lado da preservação e de um caminho mais sustentável? Muito boa noite. Enfim, é muita coisa para falar. É importante, eu acho que a gente sempre fica falando nessa opção, né? Temos ainda tempo. O que a gente pode fazer? Eu acho que, antes de mais nada, é importante, primeiro de tudo, a gente entender que não temos muito tempo. Estamos em emergência climática. Inclusive, a pauta ambiental, eu fico muito feliz com esse convite aqui na rádio, porque, infelizmente, ainda a pauta ambiental, apesar de todos os alertas que temos de vários cientistas ao redor do mundo, a pauta ambiental ainda ela é muito desprestigiada pelo grande público. Ainda somos vistos, nós, ativistas ambientais, somos vistos como alarmistas. Mas fato é que nós chegamos num ponto que não é mais, eu falei isso inclusive na Virada Sustentável, a gente não é mais a gralha azul que está em risco de extinção. A raça humana está em risco de extinção, porque a gente tem aí alguns dados. O Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do clima do mundo, ele fala justamente sobre essa questão do ponto de não retorno, que nós estamos bem pertinho. Porque tem uma previsão aí de aumento de temperatura de 1,5 graus, tinha-se essa previsão nesse próximo século. Acontece que a gente já está pertinho dessa temperatura a mais, e se isso se mantiver no decorrer dos próximos anos, é provável que a gente vá para mais do que 1,5, 2 ou até 3 graus de aumento de temperatura ainda nesse século, o que tornaria a vida no Brasil, por exemplo, totalmente impossível, inabitável. Parece assustador, parece filme de ficção científica, mas é a mais pura realidade. Nós estamos nessa situação, Vitor. Quem está falando isso são cientistas, né? Pessoas altamente, gabaritadas, né? E que estudaram pesquisas e tudo mais, pesquisas em cima de pesquisas no mundo inteiro apontando para essa questão climática. Mas quando a gente pensa nisso, Vero, o popular, né? Você está na sua casa pensando nisso, pensando que o mundo está do avesso. E o que eu posso fazer enquanto popular, né? Então, e eu digo isso porque quem tá em casa agora, quem tá ouvindo aqui o lado B da banda B, não é ninguém, se considera ninguém frente à sua hipossuficiência em relação aos grandes poluidores e os interessados aí no desmate, nas queimadas e tal, né? Então o cara pode pensar, eu vou lá, mudei os produtos que eu uso na minha casa, controlei ali o tempo de banho, controlei ali o meu consumo de água, controlei ali o meu acúmulo de lixo, mas a empresa que tá aqui do meu lado, essa empresa aqui do lado da minha casa, não tá fazendo nada disso, tá tocando o terror mesmo. Então, salvar o mundo é também salvar o seu mundo dentro dessa esfera individual? Eu acho não, né? Temos que sempre partir do pressuposto que a minha parte tem que ser feita, independente de se o outro vai fazer a sua parte. Porque se a gente ficar pensando e ficar medindo essa régua com o que a indústria faz, por exemplo, a gente não faz nada, porque eu fico lá me matando para economizar na hora do meu banho, sendo que uma indústria vai gastar muito mais água, para produzir, 1 quilo de carne, que é inclusive um dos grandes inimigos aí do aquecimento global, né? É o consumo da carne. Inclusive um tema muito controverso, porque nós estamos num país onde a cultura do consumo de carne é muito grande. Então, não tem como a gente pensar, tem que parar de comer carne. Não, a gente tem que ser realista. Vamos reduzir o consumo de carne? O que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa, Vitor. Mas, sobretudo, a gente tem que se colocar no lugar de fazer a nossa parte. Porque se a gente ficar só delegando para o poder, para votar em 2 anos, eleger lá o vereador, eleger o prefeito, eleger o deputado, o presidente, e achar que essas pessoas vão resolver o nosso problema, a gente está, assim, em maus lençóis. A gente tem que fazer a nossa parte. E eu acho que, aí,
falando, né, da luta que eu estou envolvida atualmente, né, eu estou fazendo parte de um grupo de pessoas, de moradores ali da região onde eu moro, no bairro Santa Quitéria. Na verdade, é um encontro de bairros que a gente tem ali. Somos moradores, eu sou, no caso, por acaso, sou ativista ambiental, mas eu sou, antes de nada, né, eu sou professora, sou uma moradora daquela região e me deparei com um crime ambiental em curso, que é a destruição do nosso parque linear ali da Arthur Bernardes. Então, somos moradores, né, pessoas de várias áreas, né, profissionais, não somos todos ativistas, mas que estamos fiscalizando essa obra da prefeitura tão danosa para a cidade de Curitiba, tão controversa, com um nome, inclusive, né, muito peculiar. Já gasto, né? Projeto, né, programa de mobilidade urbana sustentável da cidade de Curitiba. Um programa que promete, através da obra do Inter 2, né, que é a modernização da linha do Inter 2, promete, já, né, destruiu muitas árvores ali na Victor Ferreira. Quem conhece, mora aqui em Curitiba e passa na Victor Ferreira, é um cenário estarrecedor. Sim. Ali foram quase 200 árvores arrancadas só naquela região. E essa obra, por onde passa, serão 28 bairros, ela está derrubando árvores. Não só derrubando árvores, como também, né, impermeabilizando o solo, que é importante para, né, para conter aí as águas das chuvas, para que elas não vão terminar nos córregos e terminar lá na periferia, né, na casa de quem já sofre muito com a crise climática, porque ela está aí já em curso, né? Não é uma novidade, isso já está em curso, né, nas últimas décadas aí. Já é um alerta há muito tempo, lá da década de 70, tivemos uma grande primeira conferência que foi em 92, aqui no Brasil, onde a gente começou, né, a acordar mais e falar mais sobre o tema de uma forma mundial. Nesse exato momento está acontecendo a COP29, né, lá no Azerbaijão, um país lá na Ásia, para falar sobre isso, né, todas as lideranças mundiais. Temos o G20 acontecendo nesse exato momento também para falar sobre isso. Enfim, todo mundo tem que fazer a sua parte, em todas as esferas. E como você falou, o popular, né, aquela pessoa que se sente incapaz. Ela vê um corte de uma árvore na frente da sua casa, ela tem que questionar. Tem licença, tem autorização para essa árvore ser cortada? Se abraça na árvore. A gente já está se abraçando em árvore, Vitor, sabia? Olha aí. Mas, ó, tipo assim, o que a gente pensa, né? Quando a gente tá falando da cidadania, né? Desse ponto de cidadania, às vezes a gente acha que a gente tá exercendo cidadania só na hora de votar. Exato. Na hora de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? No nosso caso aqui também, porque tem as municipais e as majoritárias nacionais. Então, a gente acha que exercer cidadania é ir lá e votar, né? O sufrágio universal, ele é necessário, e é uma parte disso, mas essa cidadania ela também precisa ser exercida, né, Verônica? Então, como se engajar nesses interesses coletivos, ele é um certo risco dentro da cabeça do popular, até porque a gente sabe que no Brasil, né, muitas reações violentas, truculentas, são históricas, né, em relação ao ativismo ambiental, né, desde Chico Mendes até, né, pra cá. Então, como que esse cidadão ele pode, de alguma forma, se engajar para salvar nem que seja a sua própria rua? É importante o que você está falando, porque, de fato, na experiência que nós estamos tendo, nós moradores ali da Arthur Bernardes, né, que estamos acompanhando e fiscalizando essa obra tão danosa para a cidade de Curitiba, volta e meia a gente se depara com uma pessoa que acabou de descobrir que a sua rua vai ser destruída, que a sua árvore vai ser arrancada e que ali vai se transformar numa rua rápida, que é o que está acontecendo em várias ruas de Curitiba. E aí, quando a gente fala, nossa, você não sabia? A prefeitura não te avisou? Como assim? Você não foi comunicado? Nossa, mas você deveria ter sido. Aí, você gostaria de dar um depoimento? Aí essa pessoa tem medo de dar esse depoimento. Exatamente o que você acabou de falar. As pessoas têm medo de se manifestar. E existe, acho que, uma lacuna e uma falha muito grande, a criação de estruturas e mecanismos que sejam acolhedores para que, de fato, a população possa participar ativamente das decisões da cidade, para a gente construir a cidade que queremos. É sobre isso a democracia, né, Vitor? Pois é, então, e o que salta aos olhos é a questão da tramitação urgente dos projetos, sem a discussão com as comunidades, né? Exato. Sem comentar com os moradores o que vai acontecer na sua rua. Porque, olha só, se você for ver o exemplo que aconteceu lá na Victor Ferreira do Amaral, não vai ter sombra pra ninguém, não vai ter grama pra deitar, não tem passarinho pra ouvir,
Não tem nada disso. Numa rua que por muito tempo foi aí um grande corredor verde que tenho certeza que fazia inveja nas pessoas que vinham de fora de Curitiba, né? Que tendem, né, a ver a cidade e achá-la arborizada e tal, e ao mesmo tempo já relacionar isso com um respeito ambiental que nesse movimento, nesse projeto em especial, não está sendo demonstrado nem pelo cidadão e nem pela cidade, né? Infelizmente, a Curitiba Ecológica é um título que ficou no passado, né? E a Curitiba também mais inteligente, como capital mais inteligente do mundo, que é um título que o nosso prefeito diz muito, né, que nós, né, gosta de exibir esse título. Eu queria entender, né, qual que é a inteligência de um projeto desse. Inclusive, a gente teve a honra, Vitor, de termos o Carlos Nobre, que eu citei agora no começo da entrevista, que é um dos maiores cientistas do clima do mundo. Do né? mundo, cara. A gente teve ele falando do nosso movimento, porque ele teve entrevista recentemente no Observatório de Justiça e Conservação, que é um canal para falar sobre isso. E ele, quando ficou sabendo do que está para acontecer ali, sobretudo na Arthur Bernardes, falo da Arthur Bernardes porque ali nós temos uma situação muito sui generis, que é justamente um parque linear no meio de uma avenida com quase 2 quilômetros de extensão. Um parque muito robusto, né, com muitas árvores. É um bosque de remanescentes de Mata Atlântica, com mais de 100 araucárias, árvores adultas, né, de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, e um córrego. Então, quando a gente contou para a Celeste, que entrevistou o Carlos Nobre, contou para ele sobre o que está em vias de acontecer aqui em Curitiba, com licenciamento já, inclusive, com financiamento, é um absurdo. Ele falou assim, por favor, inclusive ele está para vir, disse que está para vir agora em dezembro aqui para Curitiba, e falou, por favor, me chame quando estiver em Curitiba, eu vou avisá-los que eu estarei aí, e eu quero que vocês me chamem, porque eu quero ir até o parque, conhecê-lo e protestar, porque a cidade de Curitiba, né, tem que retomar esse título de cidade ecológica e cidade inteligente, e não deixar esse absurdo acontecer, porque ali, nesse espaço, Vitor, nós temos o que chamam de corredor verde, que é uma estrutura que está sendo construída em muitas cidades do mundo para justamente lidar com o aquecimento global, que é o grande vilão, né? E o que está fazendo a temperatura subir, né? Os combustíveis fósseis, é a nossa maneira de se colocar no mundo, de existir, a nossa maneira de consumo também. Sim. Então, a árvore, ela é a tecnologia mais avançada para a gente lidar com esse aumento de temperatura, né? Para a gente poder conseguir fazer com que a economia siga né, girando e evoluindo, nós temos que urgentemente conversar com a natureza. Até a indústria precisa da natureza. A indústria precisa de água, a indústria precisa de energia, a indústria precisa de recursos naturais. A partir do momento que o planeta Terra entrar em colapso, e ele está entrando em colapso, o próprio agronegócio, né, a produção de alimentos será profundamente impactada, já está sendo impactada. Precisamos de água, e a árvore está diretamente relacionada com a manutenção dos nossos aquíferos, né? Sim. Então, ter um projeto que se diz sustentável na cidade de Curitiba, capital ecológica, que promete destruir esse corredor verde, porque é o que de fato vai acontecer na prática, apesar da prefeitura dizer que mas ainda vai ter o corredor verde. Não vai ter. Como ele não vai ter. Estão querendo colocar um terminal dentro de um espaço, Vitor. Aí também falar não só do impacto ambiental, né, o impacto social, porque as áreas verdes são importantes para o encontro, né, para a gente, né, relaxar. Sociabilidade, né, de toda. Exato, e estar num ambiente verde, né, em meio à natureza é saúde mental. Então, a partir do momento que aquele espaço vai se transformar num canteiro de obras por anos, porque pela experiência que a gente tem em outras obras, a prefeitura nunca se entrega com o prazo que a obra promete. No caso dessa obra, a promessa é novembro do ano que vem. Imagina o que vai acontecer com todas essas pessoas, né? Que são 4 bairros envolvidos ali no entorno, que desfrutam desse espaço, e o comércio local, que é a parte mais sensível, que aí a gente está trabalhando diretamente com a questão do sustento dessas pessoas que dependem daquela região para sobreviver. Massa. Verô, é o seguinte, como que o nosso ouvinte Banda B aqui, pode fazer para se engajar nessas lutas e entender a sua posição, né, dentro desse jogo? Se Curitiba é uma cidade inteligente, é uma cidade que ouve os cidadãos. E se você é um cidadão engajado, você faz parte da solução. Você está ali podendo tensionar o poder público para que o poder público entenda as necessidades daquela região. Existem necessidades globais dentro da cidade? Sim. Mas ir na contramão
e na contramão global, né? Do viés global. Tá todo mundo fazendo o contrário. Tá todo Exato. mundo plantando, replantando essas árvores, criando corredores verdes, quando na verdade aqui em Curitiba, de alguma forma, estamos indo na contramão. Como que essa pessoa pode se engajar e qual é o valor para você desse engajamento? Esse engajamento é poderoso. Dentro do grupo ali, nós já somos 10 mil pessoas no Instagram, temos um grupo de WhatsApp onde a gente se organiza com mais de 500 pessoas e cada dia aparece, sabe, por exemplo, dá um exemplo aqui, teve uma moradora maravilhosa que está na nossa linha de frente hoje em dia, mas ela não pode muito participar ativamente, porque ela é mãe de uma criança recém-nascida, tem outros 2 filhos e é professora, acabou de voltar a trabalhar. Então, o que ela faz? Ela acompanha, ela entra na nossa página no Instagram, @SOS Arthur Bernardes, ela dá like, ela mexe no algoritmo, né, que hoje em dia o ativismo ambiental ele é muito importante. Então, ela faz comentário, ela replica, ela faz as denúncias no 156, ela faz as denúncias no Ministério Público e ela decidiu fazer um ato. Que aí ela falou assim, vou fazer isso e eu vou tomar conta disso. O que ela faz? Ela criou faixas vermelhas, escrito SOS, e ela enfaixa algumas araucárias que a gente tem ali no nosso parque, para que quem esteja passando veja que algo está acontecendo aqui ali naquele espaço. Porque muita gente ainda não sabe o que está acontecendo, Vitor. Inclusive, a importância desse espaço aqui, que a Banda B está dando para mim, né? E estou usando esse espaço para falar do movimento, porque acho que é a causa mais importante que eu estou envolvida no momento, sabe? A gente dá uma olhada então em @SOS Arthur Bernardes para ficar sabendo sobre essas informações e como você pode se engajar nessa luta, que é uma luta pela sobrevivência, né? Exatamente. Nós estamos em risco de extinção. É importante falar isso, porque acho que quando a gente fala do outro, né, do animal, da árvore, parece uma coisa, é o outro. Não, nós estamos em risco. E esses seres maravilhosos, né, sagrados, que é a Mãe Natureza, estão aí para nos auxiliar a se manter mais tempo aqui na Terra, né? Como diz o Krenak, né, ideias para adiar o fim do mundo. Uma ideia para adiar o fim do mundo é se engajar na causa do SOS Arthur Bernardes. E ficar atento, né? Começar a olhar para a sua rua. Eu acho que você tem uma frase no meio ambientalista que fala agir localmente para pensar globalmente. Uia. Não adianta nada eu querer me engajar numa luta lá na Amazônia, lá no Cerrado, que é muito importante, precisamos nos engajar nessas lutas, se eu não fizer a parte aqui perto de mim. Se eu sei que eu estou tendo ali um bosque que está em risco de ser derrubado, como é que eu vou chegar para a prefeitura? Ô, prefeitura, veja bem, não quero que isso aconteça. Né, me escute, e tem que ser insistente, porque o sistema todo ele é construído, Vitor, para que a gente canse e desista de se manifestar. As estruturas, Sim. elas são muito cansativas. Hoje eu estava conversando com um morador ali do Jardim Los Angeles. Hoje, inclusive, teve uma situação ali bem complicada, inclusive com chamada de polícia, porque eles estão destruindo tudo ali em torno, né? O Jardim Los Angeles ali perto do seminário, onde tem a rua que vai ser escoado o trânsito da Arthur Bernardes, né? Para onde vai ser escoado o trânsito, se eles conseguirem tocar essa obra que a gente está lutando para que não aconteça. E aí chegou na casa desse morador ali do Jardim Los Angeles, eles querem destruir tudo. Eles chegaram, derrubaram um muro, fizeram várias questões, e esse morador, indignado, o que ele fez, né? Ele chamou o 190, que é um canal de denúncia. Ele já abriu denúncia no MP, aí ele abriu denúncia no 56, aí mandaram pro IPUC, aí hoje ele me ligou, porque ele sabe que eu estou no movimento, e me relatou todo o trâmite até agora. São dias, semanas, meses já que ele está lutando, desde que ele descobriu a chegada da obra. E é um toma lá da cá e leva para lá. Toma lá da cá não, joga para cá e joga para lá. E se ele não fosse um cidadão muito decidido a não deixar que façam aquilo na rua dele, ele já teria desistido, porque eles nos vencem pelo cansaço. Sim. Como eu disse ali, né? Acho que faltam estruturas criadas pelo próprio poder público para que a gente possa participar de uma forma mais efetiva e que essas denúncias e essas reclamações cheguem em quem tem a caneta na mão de uma forma mais contundente. E que eles nos ouçam, porque o que está acontecendo na prática, Vitor, é que eles não nos ouvem. Eles dizem na propaganda que nos ouvem, mas na prática quem está ouvindo são vocês e alguns outros órgãos que estão, né, de mídias que têm dado espaço para a gente, e sobretudo, né, nós moradores, que cada vez mais estamos comunicando outros moradores e cada vez mais somos mais e mais pessoas preocupadas e engajadas, determinadas a participar das decisões dessa cidade. Perfeitamente. Então é isso, pessoal. Olha só, eu separei aqui um pedaço de um poema que a
A Vero comentou aqui comigo antes, que é do Eduardo Alves da Costa, No Exato. Caminho com Mayakovsky. Ele diz o seguinte, ó, vou até tirar essa trilha aqui, ó. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Quem sabe agora a gente ainda tenha tempo de dizer alguma coisa. Então, engaje-se aí na luta ambiental, engaje-se com o SOS Arthur Bernardes. Muito obrigado, Vero, pela sua participação, muito obrigado pelas informações, muito obrigado por toda essa inspiração que nos traz essa luta. A gente sabe que as pessoas que se colocam nessas linhas de frente, elas estão brigando pela gente. Né? E o fato de você ser moradora daquele lugar é só um caso a mais, é só uma coincidência a mais dentro disso. E se tem uma coisa que a gente tem que fazer é polir essas pedras, polir as nossas pedras. Você é uma grande delas, então a gente precisa polir essas pedras para que elas entrem mesmo dentro do sapato desses caras, porque a gente precisa ser ouvido, a população precisa entender a importância dessas lutas e o poder público precisa parar de querer tramitar as coisas em regime de urgência e dar voz pro popular pra gente entender o que é melhor pra nós de verdade, fora dos interesses dos grandes. Muito obrigado, Vero. Exatamente. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. Tamo junto, esse aqui é o Lado B da Banda B. Daqui a pouco a gente volta com mais. Olha só, esse foi o Papo Lado B. Qual é o papo? Qual é o papo? Papo Lado B.